chamei a atenção dos nossos telespectadores para os choques que nós estamos tendo, né, a todo tempo. Vai pegar numa estrutura metálica, relou numa estrutura metálica, ouve o barulho. Zzz, não é mais ou menos assim? Mais ou menos assim. E aí isso gera um susto, gera um desconforto, algumas vezes dor, e a gente quer entender. Isso tudo tem a ver com essa condição do tempo? Seria isso, seu Vinícius. Boa tarde. Pois é, Valdinei, tem tudo a ver com a condição do tempo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Não é você aí de casa que tem uma personalidade eletrizante, não. É muito, principalmente, por conta da falta de umidade. Quando a umidade está bastante presente no ar, é muito comum que a gente tenha essas cargas de energia mais dissipadas. Só que quando vem esse tempo seco que a gente está enfrentando agora, isso não acontece da mesma forma. E do nada você rela num objeto de metal ou até mesmo numa roupa, e dependendo da situação, até toca numa pessoa ou num animal, pode sofrer um choque. Para a gente falar melhor a respeito disso, nós vamos conversar agora ao vivo com a professora Mônica Murer, que é professora de Física aqui do Centro de Educação Estadual, o Pedro Buarito. Professora, explica para nós um pouco. Por que acontece esse efeito da estática, que a gente acaba tomando esse susto do nada quando rela em alguma coisa num tempo tão seco? Então, como você falou, é devido à eletricidade estática. Os corpos, quando dois corpos estão em atrito entre si, a gente tem um processo de eletrização, onde a gente tem o deslocamento de cargas elétricas de um corpo para o outro. Então, a gente tem sempre no dia a dia esse tipo de situação. Quando a umidade do ar está maior, essas cargas se dissipam, porque a água é um bom condutor, então as cargas se deslocam com mais facilidade. E quando o ar fica muito seco, essas cargas se acumulam mais. Por exemplo, num carro em movimento, a gente tem muitas cargas elétricas que se mantêm ao redor do carro. E aí, quando você entra em contato, essas cargas passam para o teu corpo. E aí, aquela sensação de choque, né? Que não é perigoso, não tem perigo nenhum, mas a gente acaba se assustando, né? É um incômodo, né? Pelo menos. Né, seria isso. Agora, na natureza, onde que a gente pode enxergar essa estática acontecendo? O tempo todo, no momento que você retira uma blusa, na atividade física, quando você está correndo, você fica todo eletrizado, porque além de você estar em atrito com a tua roupa, você está em atrito com o ar, né? Então, o tempo todo a gente tem essas cargas, que são os elétrons, que passam de um corpo para o outro. E aí, esse deslocamento de elétrons sempre acontece porque ele sempre busca a carga positiva, né? Então, a gente tem isso o tempo todo no dia a dia. Agora, como evitar isso, professora? Tem alguma forma da gente descarregar essa energia? A gente praticamente está virando baterias ambulantes, né? É um pouco complicado, né? Porque o descarregar, né? A terra descarrega tudo, né? Então, assim, talvez caminhar, né, descalço, talvez ajude um pouco, mas, assim, na maioria das situações não tem como evitar, né? Porque o próprio ar cria um campo de proteção ali que não deixa as cargas saírem, né? E algumas pessoas ficam mais eletrizadas que outras, né? Até para carregar um celular ou não? Não é para tanto, né? Não. Tá. Bom, mas assim, a gente observa, por exemplo, raios também seria esse efeito ou não? Sim, eletricidade estática também, só que com uma intensidade muito maior, né? Uma tensão muito maior. Mas são cargas elétricas que descem em busca do seu parzinho na Terra, né? Bom, que não seja a estática do raio para nós, não é verdade? Professora, obrigado pela sua participação. Valdinei, essas são as informações, a explicação da professora sobre essas informações sobre esse choque estático que a gente acaba sofrendo durante esse período, e a gente torce para que a chuva venha o quanto antes, porque se é para ter mais umidade, para a gente não sentir essa eletricidade estática, a gente precisa que o tempo melhore e que a chuva apareça para poder resolver tudo. Volto contigo. Perfeito, obrigado. Valeu, Vinícius, professora, também por trazer essas informações, pelo menos teóricas, para nós aqui no Balanço Geral sobre esses choques bem comuns nessa época em que estamos com a atmosfera bem ressecada.